Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. EDP Bandeirante apresenta a ferramenta virtual para auxiliar os vereadores no atendimento à população. Veja também os destaques do primeiro dia de audiências da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. Agora, no Jornal da Câmara. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor se reuniu dia 22 com representantes da EDP Bandeirante. A empresa apresentou uma ferramenta virtual que deve auxiliar os vereadores no atendimento à população. Em razão de alguns diálogos que nós viemos mantendo com eles, de outros assuntos com relação à retirada de fios, questão de iluminação pública, a concessionária desenvolveu um software, um programa, onde eles procuram com isso criar uma mecânica para facilitar o trabalho seja de nós vereadores, da assessoria, da Câmara de um modo geral, da população, para que aproxime as reclamações mais a eles e a resposta da mesma forma. Então eles pediram essa reunião aqui no plenário para fazer uma divulgação ampla e esperamos que com isso eles realmente cumpra o propósito e faça a divulgação e facilite o dia a dia de todos nós aqui na cidade. É uma ferramenta de comunicação, então? É uma ferramenta de comunicação virtual pela internet, né, onde eliminará alguns obstáculos. Acredito eu que até não terá a população tanta necessidade de se deslocar até as lojas de atendimento da concessionária. Então esperamos que realmente seja útil no nosso dia a dia. A EDP vem ao longo dos últimos anos até numa questão um pouquinho complicada com a população com relação a algumas taxas cobradas e também essa questão dos postes, essa manutenção dos postes vem gerando certa polêmica. Essa audiência de hoje é só para tratar exatamente da comunicação, de como a pessoa pode fazer reclamações e não do problema em si, de problemas pontuais. Nós poderia pontuar os seguintes problemas que hoje nós temos com a Bandeirante. Nós temos o problema da retirada da fiação morta, que envolve ela e as demais concessionárias de telefonia. Nós temos a questão dos postes de madeira, que já era para ela ter substituído muitos pela cidade, não o fez, tem uma lei municipal regulando isso. Nós temos a questão da iluminação pública na cidade, a cidade está ficando um apagão. Isso decorre de uma questão de pagamento que envolve a prefeitura e um novo contrato que está para ser firmado, se vai ser com a Bandeirante ou uma outra empresa que vai gerir o sistema. Então nós temos esses três problemas e paralelamente a isso, essa apresentação, me parece que ela teve essa ideia para desafogar um pouco a má imagem que todos nós estamos tendo da concessionária, do péssimo serviço que ela vem desenvolvendo na cidade. Então, acredito que não tem vínculo com esses três outros pontos, cujos quais nós teremos, inclusive, para o mês que vem, nós teremos uma outra reunião, já seria específica, com relação à fiação, que eles têm aí um trabalho desenvolvendo na cidade para eliminar essa fiação morta dividida por região e definimos que a cada trimestre teríamos uma reunião para apresentar o resultado desse trabalho. Hoje, especificamente, é só com relação ao software, a ferramenta mecânica para que nós tenhamos acesso com a companhia de forma mais rápida e ágil. Diretor de Assuntos Institucionais da empresa, Marcos Scarpa explicou o funcionamento da agência virtual da EDP Bandeirante. Os munícipes eles já têm essa oportunidade e não são todos que tenham a internet, que podem utilizar desse canal. A parte comercial também tem, a parte industrial também tem. O que faltava, o poder público tem, né? Não só a prefeitura, como também os vereadores, porque são muito questionados pelos munícipes. Então esse é o objetivo, é facilitar, é deixar de exigir que o munícipe venha até o gabinete e faça com que o assessor vá até a loja para ter um conhecimento do estado do pedido dele que ele está solicitando, que ele não está entendendo, e os assessores e os vereadores sempre estão esclarecendo os munícipes, né? Então isso que é muito importante. O resultado disso é que seja um meio de comunicação que realmente facilite o assessor ou o próprio vereador.
Hoje o vereador já atua como uma espécie de mediador nesses casos, né? Quando a população não consegue um acesso direto à empresa. Depois faz um requerimento, entra em contato com o senhor, mas com essa ferramenta será uma coisa mais direta? Eu entendo que os vereadores vão poder dar uma posição para o munícipe do que realmente está acontecendo. Às vezes o munícipe tem alguma dificuldade no entendimento e ele vem ao vereador e o vereador vai procurar saber o que está acontecendo para poder esclarecer. Com essa ferramenta, ele vai entrar naquele momento e já esclarece o munícipe o ponto de situação, de repente que ele precisa ir até a loja assinar um contrato, ele não teve esse entendimento, tudo isso vai poder melhorar. A ideia é essa. Mas isso não impede também, para deixar bem claro para a população, que ela mesma faça esse acesso na agência virtual, ela também tem essa oportunidade. Não, o que é importante, né, é que a EDP Bandeirantes tem os seus canais abertos para todos os seus clientes, né? O que nós estamos querendo aqui é facilitar um pouco a vida dos vereadores e seus assessores. Mas o objetivo nosso desse canal é que ele dê a mesma oportunidade aos assessores como ele dá a todos os clientes, a todos os munícipes que acessem a loja virtual com o seu CPF e com o número da sua instalação, eles vão ter as mesmas condições que essa casa. Esse novo vínculo com o poder público ainda é novo. Vai ter um período de teste para ser avaliado, para tentar melhorar essa ferramenta? Nós instituímos essa ferramenta o ano passado, né? No final de 2013, fizemos alguns testes em alguns pequenos municípios da nossa área de concessão e como teve um funcionamento e um bom resultado, agora nós estamos fazendo nessa casa que vai ser o teste final, né? Guarulhos, ele sempre tem de tudo, né? Então a gente vai ver o que realmente foi bom, o que precisa ser melhorado, para que quando for fazer essa intervenção nesse canal, se faça de uma única vez. O vereador doutor Alexandre Dentista, do PSDC, questionou a EDP sobre a troca de lâmpadas queimadas nos postes. Eu sou realmente sabedor que o senhor tem o seu e-mail à disposição dos nobres colegas. Inclusive, eu já tive em outras conversas anteriores, pela lei que eu tenho aprovada na cidade, que a Bandeirantes tem a obrigação de tirar gratuitamente os postes. E quando eu conversei com o senhor para tentar ver de que maneira poderia ser cumprido isso, o senhor realmente foi muito elegante, até me deu seu e-mail, seu celular. Até gostaria de agradecer mais uma vez e parabenizar por isso. E aproveitar a oportunidade, realmente o engenheiro Marcelo é uma pessoa maravilhosa que dá toda a atenção para a gente. Agora, como está normalizada a situação, hoje vocês trouxeram mais um canal aberto para nós vereadores para poder dar continuidade nessa ajuda para a população. Mas se a gente ligar para o mesmo acesso que nós tínhamos na prefeitura, vai ser, porque antigamente se ligava e era rapidamente se trocava as lâmpadas. O acesso, pelo menos até o dia 31 de julho, aqui é um acesso rápido, mas o acesso que tinha na prefeitura continua sendo rápido também. Sem dúvida. Esse canal aqui é só para evitar que a hora que o munícipe procure seu gabinete, o seu assessor tenha que se deslocar para uma de nossas lojas para saber o que está acontecendo, né? Porque às vezes o munícipe tem alguma dificuldade de entendimento, ou a própria Bandeirante está trazendo algum desconforto a ele. Então, por esse canal, a ideia é que você tenha realmente uma posição e consiga esclarecer o munícipe, possa ajudá-lo. Sim, é esse o objetivo. Em questão das lâmpadas, lâmpadas, todos os canais estão abertos. Se o senhor tem um canal com a prefeitura, pode continuar utilizando aquele. Se quiser fazer uma ligação, fazer o pedido por aqui, pode fazer por aqui. Sim, tá? Só para encerrar, todo esse benefício maior que o senhor está trazendo para a cidade de Guarulhos, isso só vai valer até o dia 31/7, enquanto durar o contrato com vocês, ou isso é permanente? Não, a gente tem que deixar claro que o único serviço que passa sobre a responsabilidade da prefeitura é a troca da lâmpada e, se porventura a prefeitura também for implantar novos pontos de iluminação, ela que será a responsável. A EDP Bandeirante, ela continua responsável pela sua concessão na distribuição de energia elétrica, fornecendo energia com obrigatoriedade de fornecer energia com qualidade e continuidade. Então, o único serviço que vai passar a partir de 1º de agosto a ser responsabilidade da prefeitura, por ordem federal, isso, né? Sem dúvida. E o ponto de vista principal do governo federal, ele entende que a iluminação pública está diretamente ligada à segurança. E eu, particularmente, também entendo que a prefeitura vai fazer um trabalho bem melhor nesse sentido do que a própria EDP Bandeirante,
porque eu sempre dou o exemplo que se a lâmpada estiver queimada na frente da minha casa e faltar energia na sua, eu tenho que acudi-lo primeiro para deixar a lâmpada num segundo plano. E ela, como responsabilidade da prefeitura, acredito que ela vai ser mais atendida com mais velocidade. Tá. A partir do momento que encerra o contrato com vocês, 31/7, continua o serviço de vocês nas podas de árvores e também nas trocas de lâmpadas? Não, aí nós só temos que cobrar a prefeitura. Não, a única coisa que a IDP Bandeirante deixa de ser responsável é a troca da lâmpada, e se porventura a prefeitura solicitar uma ampliação, também ela passa a ser responsável. Só a iluminação pública. O restante, poda de árvores, solicitação de acréscimo de carga, mudança de endereço e o fornecimento da energia e novas ligações, é tudo responsabilidade da IDP. Com certeza, agradeço. Muito obrigado, presidente. Já o vereador Rogério dos Santos, do PSD, cobrou prazos para a resolução das demandas. Eu quero fazer uma colocação para o senhor Marcos. Essa resposta da demanda efetiva, se eu faço um pedido hoje, qual é o prazo que eu tenho de resposta efetiva para dar ao munícipe? Porque todo o serviço tem que ter um prazo a ser executado. Nada pode ficar indeterminadamente sem uma resposta. E, lógico, o munícipe nos cobra. Vereador, a poda da árvore, a árvore aqui está invadindo aqui a fiação, pode dar um estouro aqui, pegar fogo aqui próximo à minha residência. Ô vereador, os cabos estão caídos aqui há 2 meses, eu não tenho resposta. E nós precisamos ter prazos para poder dizer ao munícipe, ainda está dentro do prazo, ou já temos o prazo exaurido e vamos cobrar a Bandeirantes, vamos cobrar uma resposta, enfim. Esses exemplos que o senhor acabou de dar, a resposta tem que ser imediata, né, vereador? Porque nas condições que o senhor relatou, a resposta, o senhor tem que me passar um e-mail, eu tenho que mandar uma equipe lá e verificar o que está acontecendo. Agora, seria muito bom se o senhor pudesse me passar um e-mail com a percepção que o senhor tem da solicitação dos seus munícipes em alguns tipos de serviço que não tenham características de serviços rotineiros da IDP Bandeirante e que a gente pudesse acordar um prazo nessa próxima data mesmo, tá bem? No próximo bloco, acompanhe os destaques do primeiro dia de audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. O Jornal da Câmara volta já. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Na tarde do dia 25, segunda-feira, aconteceram as primeiras audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. A Secretaria de Obras pretende trabalhar com 2 grandes frentes: pavimentação e iluminação de ruas.
O secretário Marco Antônio de Toledo explicou que toda obra depende de licitação. A Secretaria de Obras hoje, ela praticamente trabalha com obras única e exclusivamente contratadas, né? Ou seja, oriundas de licitação. Toda obra da Secretaria ela é feita através de um processo licitatório. Por que eu estou explicando isso? Porque desde 2010, o Departamento de Obras de Manutenção Direta, Serviço Funerário, DODM, ele foi avocado à Secretaria de Serviços Públicos. Então, hoje, a Secretaria de Obras ela não tem mão de obra direta para nenhum serviço. A nossa mão de obra é técnica e administrativa. Todo serviço que ela faz de construções novas ou reformas é mediante licitação. Hoje, qualquer manutenção hoje é feita pelos serviços públicos, Proguaru, entre outros. O secretário citou algumas obras que estão em andamento. Hoje nós temos na gestão da Secretaria de Obras o piscinão da Vila Galvão, que está em andamento, é uma obra de 22 milhões, o recurso dela é de OGU, a gente costuma falar que é fundo perdido, é um recurso que o município recebe do governo federal, presta conta desse recurso, mas não precisa devolvê-lo, ele precisa devolver a obra concluída, o objeto concluído, diferente de um financiamento, então o município se beneficia desse recurso. A mesma coisa, o piscinão da Rua Minas Gerais, uma obra de 19 milhões, também que é o mesmo tipo de recurso, o OGU. Depois, hoje, nós temos em andamento também a Avenida Projecta, uma obra de 2 milhões e 70, também é uma obra de canalização com aduelas, depois pavimentação. Estamos em fase de assinatura de contrato e liberação junto à Caixa Econômica da Avenida Cumbica, que fecha o sisteminha entre Projecta e Cumbica, na região da cidade satélite, uma obra de 8 milhões e 400. Essas obras de Cumbica, Projecta, Cumbica, elas são oriundas de um recurso que a gente chama de Ciscumbica. É um recurso que nós temos mediante com a habitação consegue esses recursos via governo federal para fazer as habitações e parte desses recursos são destinados à infraestrutura dessas habitações que são feitas, ou seja, pavimentação, drenagem, acessibilidade. Continuando, estamos também com uma ação lá no Jardim Fortaleza, oriundo de uma emenda estadual, de um recurso do governo do estado, na ordem de 770 mil, que estamos fazendo 11 ruas no Fortaleza, entre elas Medeia, Adelaide, Evangélicos, Casuco Fuji, Guinteristal, Sebastião Palmares, entre outras. E aí eu vou fazer uma chamada breve, seguindo a orientação do presidente, dessas ruas, dessas coisas, mas se vocês precisarem depois, senhores vereadores, senhores munícipes, de alguma informação mais detalhada, está toda a minha equipe técnica aqui, mais a assessoria do prefeito, que trabalha comigo, que é o senhor Edilson e o senhor Ferreira, e também à disposição na secretaria para atendê-los e passar detalhadamente o que são esses projetos, trechos de rua, valores de empreendimento, coisas do tipo. Continuando, também na região de Cumbica estamos fazendo a Rua Icó, Itatiaí-Sul, Ipalmirim, Uruguaiana, Guarará, São Vicente do Sul, um investimento também do Ciscumbica na ordem de 2 milhões e 200. Estamos concluindo a Rua Severina, um investimento na ordem de 760 mil. No Recreio São Jorge nós estamos fazendo 2 tipos de ação. No Recreio São Jorge nós estamos fazendo a Rua Boa Nova, Urubici, Palmira Rossi, Santana dos Montes, Renascença. Essa parte, essas ruas que eu falei, são pavimentação e drenagem, na ordem de 2 milhões e 620 investimento. Nessa mesma região do Recreio São Jorge, estamos fazendo também algumas encostas, na Rua Costa, Albiraci, Boa Nova, Orquídea, um investimento na ordem de 9 milhões e 800, que lá a gente sabe, o relevo lá ele é muito desfavorável, no sentido, a gente tem que fazer algumas contenções para as ruas permanecerem estáveis, né? Continuando, estamos fazendo também uma grande ação em torno de 15 ruas no Vila Rica, um contrato que nós temos com a Proguaru, na ordem de 3 milhões e 660 mil, que são 15 ruas, Arthur Florencio dos Santos, Eduardo Abade, José Antônio Pérez, Rua José Carlos Lourenço, e assim vai, são 15 ruas no total. Marco Antônio de Toledo pontuou ainda as obras concluídas recentemente pela Secretaria. Concluímos recentemente um trecho da Pimenta São Miguel, foi uma obra de 1,5 milhão, também recursos do Ciscumbica. No Parque São Miguel, recursos oriundos de emenda estadual, a Rua Estevão Tavares, Teófilo Castanho, Zeferino de Freitas, Antônio dos Santos e Felício Alves. E concluímos também recentemente, com recursos oriundos
de repasses federais, repasses de impostos, que eu vou explicar depois aqui na minha explanação do orçamento, concluímos 17 ruas, foram recapeamentos, microdrenagens, na ordem de 6,5 milhões em toda a cidade. Felício Alves, Antônio Bittencourt, Tomé de Souza, Diogo Botelho, Tutóia, Duarte da Costa, José Maurício, José da Penha, Joaquim Moreira, entre outros. Foram 17 ruas nesse local. Para finalizar, o gestor detalhou o orçamento da pasta. Hoje nós temos no nosso orçamento 67 milhões e 600 em números redondos, depois se precisar eu passo detalhado, é o nosso orçamento para 2016. Desse orçamento, nós temos aí em torno de 7 milhões e 600 de recursos próprios, onde nesses recursos próprios, nós temos aí, desses 7 milhões e 600, 3 milhões e 200 aproximadamente, que a gente destina para o custeio. Então, quando eu falo recurso próprio, é aquele recurso que vem exclusivamente do governo municipal. Quando eu falo custeio, o que é custeio na Secretaria de Obras? Excede-se a folha de pagamento é no orçamento da Prefeitura, não no orçamento da Secretaria de Obras, é o pagamento de aluguel, pagamento de luz da Secretaria, pagamento de telefone, a manutenção do elevador, o pagamento do controlador de acesso da portaria da Secretaria, é o custeio para a Secretaria ficar aberta para trabalhar. Desses 7 milhões e 600, o que acontece? Eu tenho em torno de 4 milhões e 400 e pouco, que a gente chama de investimento, que são dotações que são abertas para mim trabalhar com drenagem, pavimentação, contenções, pouco, muito pouco, pelos números que eu passei para os senhores aqui, pouco. Se a gente somar esses recursos que eu passei para os senhores rapidamente, eu fiz questão de falar os recursos de cada obra, mas eu falei em torno de quase 70 milhões de recursos aqui que nós estamos operando nesse momento em obras em andamento, não contando a licitar. Se for a licitar, vai para uns 85 milhões. Temos os recursos vinculados, aí nós temos 2 tipos de recurso vinculado. Tem alguns recursos que são únicos e exclusivos da Secretaria de Obras, porque eles só servem para fazer infraestrutura. Esses recursos vinculados que só servem para fazer infraestrutura, eles são oriundos de FEX, que é imposto de exportação, de CID, que se eu não me engano é imposto de gasolina, de compensação financeira, de CEFEM, que dão na ordem aí de 15 milhões e 700. Marco Antônio também falou sobre a COSIP, que subsidia os gastos públicos com energia elétrica na cidade. Com esse fundo, a intenção é fazer 165 quilômetros de vias com iluminação pública e ele explicou por que outras obras de iluminação estão paradas. Hoje, nós temos uma meta, com essa arrecadação da COSIP, de fazer em torno de 165 quilômetros de vias. Quando eu falo fazer, é iluminar vias, porque hoje o Departamento de Iluminação ele já tem mapeado no município inteiro as ruas que faltam iluminação. A gente tem a previsão, em função da arrecadação, de uma estimativa de quanto custa para iluminar, tentar fazer 165 quilômetros de vias. E fazer uma remodelação e uma ampliação de mais 5.500 pontos. Uma coisa que eu não falei para os senhores percebam que o meu orçamento também está menor, porque nós estamos falando de 2016. Existem algumas, eu não sei dizer o termo certo, vamos falar algumas verbas no orçamento, que hoje totalizam aí em torno de 22 milhões e meio, que está no orçamento de 2015, que é para a gente tentar terminar Minas Gerais e terminar a Vila Galvão. Sempre sou questionado aqui sobre a Minas Gerais e sobre a Vila Galvão. Eu queria deixar esclarecido 2 coisas para vocês. Essas obras elas foram licitadas numa gestão passada, licitadas com projetos básicos. E o que isso quer dizer? Que durante a execução da obra, os projetos vão se construindo, vão se executando os projetos durante a execução da obra. Está errado, está certo, está certo, a lei permite fazer isso. Só que isso gera o quê? Gera um problema sério. Você não consegue buscar os prazos. Você está toda hora pedindo também durar. Por quê? Porque é uma briga insana. Se os senhores pegarem o Diário Oficial e acompanharem a Secretaria de Obras, vocês vão ver que a Secretaria de Obras, eu arrisco dizer para os senhores, que nessa minha gestão de quase 3 anos, se eu aditei uma obra, foi muito. Isso aditei porque a obra precisava do aditamento, não porque tinha que ser feito o aditamento. Fica uma queda de braço, o empreiteiro querendo fazer projetos que o remunera muito bem, o nosso corpo técnico é bastante potente nessa parte, reduzindo para fazer valer o valor de contrato, e aí tem mais um temperinho. No caso da Minas Gerais, a obra está parada. Por que está parada? Nós estamos desde agosto com uma reprogramação dentro da Caixa Econômica,
uma reprogramação mostrando o projeto executivo novo, porque o projeto executivo ele tem que ser detalhado depois da obra feita, como eu lhe falei. A Caixa, o prefeito fazendo reuniões sistemáticas com a Caixa conseguiu aprovar nesse mês de maio. Ele já está no nosso DCC, Departamento de Compra e Contratações, fazendo a publicação para o empreiteiro, porque enquanto não faz essa reprogramação, o empreiteiro não consegue receber, não consegue medir, e vamos ser sinceros, com essa demora, não há quem aguente. Na Vila Galvão, está um pouco melhor, o empreiteiro está lá, está trabalhando com mais vagar, mas está lá, mas eu estou com uma reprogramação na Vila Galvão desde fevereiro. Também um detalhe, sem mudança de valor, a obra não cresceu de valor. Depois do intervalo, veja mais destaques do primeiro dia de audiências públicas da LDO de 2016. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu gostaria de saber como uma lei é criada. Um projeto de lei pode ser apresentado pelo prefeito, pela mesa da Câmara, pelos vereadores, pelas comissões da Casa e também pelos cidadãos. Mas existem matérias que apenas o prefeito ou a mesa da Câmara tem o direito de propor. Em geral, a discussão de um projeto começa com os parlamentares decidindo se ele deve ou não tramitar, ou seja, se ele vai ser analisado pelas comissões técnicas permanentes da Câmara. Nesse período, os vereadores podem propor mudanças no conteúdo total ou parcial da proposta. São substitutivos e as emendas. A tramitação e os prazos variam de acordo com a natureza do projeto. Depois que recebe o parecer das comissões, o projeto entra em pauta na sessão para ser aprovado ou rejeitado. O próximo passo é a sanção do prefeito. Se ele assina a lei, ela é publicada no Diário Oficial e entra em vigor. Se ele veta a lei, o processo volta para a Câmara, que pode manter ou derrubar o veto. O próprio presidente da Casa vai fazer a publicação, caso os vereadores derrubem o veto do prefeito e a lei entre em vigor. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Durante as audiências públicas da LDO de 2016, o secretário de Assuntos Legislativos, Armando Matos, falou sobre a relação entre Executivo e Legislativo. Para ele, algumas secretarias deixam a desejar no relacionamento com os vereadores, mas ele espera que, na base do diálogo, todos possam se entender. Ela cumpre, chega lá, recebe o protocolo, encaminha secretarias. Agora, o problema é o retorno de algumas secretarias. Agora, do CEAL, certeza absoluta, a gente cumpre dentro do regimento. Agora, tem algumas secretarias que deixam a desejar mesmo, que pede mais prorrogação de prazo, e quem apanha no final é a secretaria dos legislativos. Mas a parte lá, o pessoal competente, o pessoal organizado, se pega, são sempre todos organizadinhos. Agora, tem alguns secretários que deixam a desejar, né? É porque alguns vereadores têm reclamado, inclusive, para a resposta de requerimentos, já pedem prorrogação para responder alguns requerimentos, que seriam até relativamente simples, né? Não, quem pede prorrogação não é o CEAL. Sim, para deixar bem claro, mas é só porque a gente está falando com a Secretaria de Assuntos Legislativos, que o senhor hoje representa. Não, eu acho, e tem razão os vereadores, o CEAL encaminha, dá o prazo, a gente faz só depois, devolve a informação dos secretários. Eu acho que os vereadores têm que brigar pelo regimento mesmo, pelo prazo, e quando não for atendido, não criticar o CEAL, criticar quem não deu resposta e pediu mais tempo, né? Mas eu acho que o CEAL faz sua parte direitinho. Pode ser, quem for lá é bem recebido, pode ser oposição, situação, tudo é protocolado, é encaminhado às secretarias. Agora, o retorno, de vez em quando, está difícil. Agora, tem algo, então, que possa ser feito para melhorar essa relação, tanto da parte da Prefeitura como da parte da Câmara também, já que ambos são interessados nesse relacionamento?
Eu acho o seguinte, eu acho que aí depende mais também o prefeito, no caso, nós, e dar os nomes. Quando não for atendido, o vereador tem todo o direito de vir na tribuna e falar, ó, tal secretaria pediu, não é criticar o CEAL, criticar quem não deu a resposta, porque o CEAL faz a sua função. Mas eu acho que o prefeito Almeida já deu uma ordem a todos os secretários para tentar cumprir o prazo, porque isso é o mínimo e tem que cumprir, que é a lei orgânica, é só isso. A terceira audiência pública do dia 25 foi a da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Paulo Carvalho, secretário municipal da pasta, disse que o orçamento está totalmente comprometido com a folha de pagamento. Ele ressaltou que a novidade será a mudança de endereço da secretaria com melhores condições para os funcionários. A Secretaria do Trabalho encerrou o primeiro dia de audiências da LDO. Responsável pela pasta, Lamés Meili disse que o orçamento se aproxima dos 22 milhões e que o desejo é de que o valor sempre fosse maior. Mas, segundo ele, é necessário adequar-se à realidade. O Jornal da Câmara fica por aqui. Para conhecer o calendário completo das audiências públicas da LDO de 2016, acesse o site da Câmara Municipal. Voltamos na próxima semana com mais uma edição inédita. Até lá!